Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 15 e 16 do curso de Química 1, a série de exercícios. Aqui uma breve revisão, porque a gente está falando de geometria molecular, né? Então, quando você tem dois ligantes, se aquele ligante não tiver, por exemplo, o H2, ele não tem nenhum elétron sobrando, então ele não forma nenhuma nuvem eletrônica. Não se esqueça que a gente está falando da teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Quando você tem pares de elétrons, eles tentam se arranjar no espaço da melhor forma possível, em que eles fiquem mais distante possível, com um ângulo maior, que eles fiquem mais distante por causa da força repulsiva dos elétrons, das nuvens eletrônicas. Então, quando você tem dois ligantes e não tem mais elétrons na sua valência, ele faz uma ligação de 180 graus, que é o maior ângulo possível. Então, aqui está o átomo, aqui tem a ligação e aqui tem o outro átomo. Esse ângulo é de 180 graus. Já com três ligantes, você pode ter a linear, que é como o CO2, que você vai deixar o carbono sem nenhuma nuvem eletrônica. Mas com três ligantes também tem a água. A água é angular. Esse ângulo aqui, ó, se eu não me engano, é de 108 graus, alguma coisa assim. A gente vai ver nas questões. E a água, ela é angular por quê? Porque ela vai ter uma nuvem eletrônica aqui e outra nuvem eletrônica aqui, ó. Então, por que fica um grau menor esses dois ligantes? Porque as nuvens eletrônicas vai exercer uma força maior nessa ligação química para que elas se juntem mais, para ficar mais distante possível. A mesma coisa acontece com quatro átomos. Com quatro átomos, se esse átomo aqui, ó, não tiver nenhuma nuvem eletrônica sobrando, nenhum elétron na camada de valência sobrando, como é o caso do BF3, ele vai ser uma trigonal plana. Isso aqui vai ter cada distância daqui a 120 graus. Mas, se tiver nuvem eletrônica, por exemplo, o NH3, a amônia, vai ser uma bipiramidal. Biraminadal. Não, tá errado esse nome aí. Piramidal. Que seria o caso do NH3. Por quê? Porque ele vai ter mais uma nuvem eletrônica aqui, então ele exerce uma força repulsiva nos elétrons que estão sendo compartilhados. Então, vai ser uma bipiramidal. Com 5 átomos, a mesma coisa. Ó. Por exemplo, o CH4, eles vão ficar em uma região situada com o maior ângulo possível de afastamento por causa da repulsão elétrica das nuvens dos orbitais que estão em sobreposição. Com 5 átomos, a gente tem a tetraédrica. Com 6 átomos, a gente tem a pirâmide trigonal, que é 90 graus, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5 ligantes e um átomo central, formando cada átomo 90 graus. Com 7 átomos, portanto 6 ligações, tem a octaédrica, que cada ângulo desse forma 90 graus, que é o maior ângulo possível para que eles fiquem todos o mais afastável possível. Vamos para as questões. A primeira questão diz o seguinte: na figura são representados os desenhos de algumas geometrias moleculares. A primeira é linear, então poderia ser o CO2, não poderia ser a água, porque a água é angular. O 2 é angular, então é a água. O 3 é bipiramidal, portanto tem um par de elétrons ali, senão seria uma trigonal plana. E tem a trigonal plana. SO3, H2S e cloreto de berílio apresentam respectivamente as geometrias moleculares. Vamos lá. O SO3 são 4 átomos, ok, ele está aqui, ó, no 4 átomos. Mas ele não vai ter nenhuma nuvem eletrônica. Por quê? Porque ele está fazendo as 3 ligações que o enxofre precisa. O enxofre precisa de 3 ligações. Ele precisava somente de 2 ligações, né? Porque ele é o P4, mas ele tá fazendo um dativo, então ele está fazendo 3 ligações e não está sobrando nenhum elétron na camada de valência. Então ele seria trigonal, que é a quarta. O ácido sulfídrico, né, com H2S, ele tem elétrons ainda na camada de valência, ainda sem fazer ligação. Ele vai ter 6 elétrons, né? Vai ser 2, 4, 6. Ele seria exatamente assim, ó. Ele estaria aqui estaria o hidrogênio, aqui estaria 2 elétrons e mais 2 elétrons. Então isso aqui são 2 nuvens eletrônicas, por isso que aqui fica angular.
Então, o H2S é o 2, ó, angular. E o BeL2 é justamente o 1, por quê? Porque o berílio ele faz duas ligações e não fica com nenhum elétron na camada de valência. O berílio vai ficar com o cloro aqui e o cloro aqui, que é as duas ligações que ele pode fazer, porque ele é 1s2, 2s2. Mas aqui ele sofre um processo de hibridização, como a gente viu na aula anterior, e faz duas ligações. Então ele só tem dois elétrons na camada de valência. Então ele não fica, ele fica com um tamanho linear, né, que é 180 graus, a distância que essas duas nuvens eletrônicas estão no espaço. Então a alternativa correta para a primeira questão, vou colocar aqui, ó, primeira questão, a alternativa é 2. A estrutura a seguir apresenta um carbocátion terciário, o qual pode ser formado em reações de substituição de dialeto de alquila com espécie química nucleofílicas e na presença de solventes adequados. Então é um carbono que está sendo o cátion, ele perdeu o seu elétron. A análise da sua estrutura permite concluir que essa espécie química apresenta uma geometria, ele vai apresentar uma geometria trigonal plana. Por quê? Porque ele tem 4 ligantes, então a gente está aqui, mas ele não está com seus 2 elétrons como ele deveria estar. Ele está sem nenhum elétron, ele perdeu seus elétrons. Então eles vão ficar no espaço de uma forma trigonal plana, ocupando o maior ângulo possível para 4 átomos. Portanto, a alternativa correta para a segunda questão é a letra D. Vamos para a terceira. A terceira diz o seguinte: a geometria das moléculas pode ser determinada fazendo os usos do modelo de repulsão dos pares eletrônicos. Perfeito. Dentre as alternativas a seguir, assinale aqui que responde a combinação correta entre a estrutura e a geometria. O H2O é uma geometria linear? Não, a água sempre vai ser angular, ok? Angular, nunca se esqueça da água, que é fundamental você saber da água. Então corta a primeira questão. A letra B diz NH4+, então ele perdeu um elétron, ele está falando que é geometria tetraédrica, pode ser, hein? Por quê? Porque ele está com os 4 ligantes, ele está assim, Alternativa boa, pode ser a letra B. Vamos julgar as próximas. O CO2 é geometria angular? Não, o CO2 é linear. Por quê? Porque ele não tem nenhum elétron na sua camada de valência. Ele está fazendo as 4 ligações. Então, o maior ângulo possível, portanto, o maior afastamento das nuvens eletrônicas é de 180 graus. Então, não é angular. E a letra D diz BF3. O BF3, geometria piramidal. Tem 4 átomos, a gente está aqui, ele só poderia ser trigonal plana, porque piramidal seria aqueles átomos que estaria com a nuvem eletrônica, que tivesse uma nuvem eletrônica, e o berílio não tem essa nuvem eletrônica. Seria o BF3, está falando aqui, trigonal plana, porque o berílio ele faz o bório aqui, ele faz 3 ligações. Ele é 1s2, 2s2, 2p1. Ele tem 5 átomos. Então ele faz com 3 ligantes, né? Mas ele faz hibridização e fica com 3 ligações, mas ele fica sem nenhum elétron sobrando, né, nas suas camadas eletrônicas, portanto ele seria uma trigonal plana e não uma piramidal, como está falando, porque ele não tem os 2 elétrons ainda sobrando. Se ele tivesse 2 elétrons sobrando, ele seria uma piramidal. Então, a alternativa D está falsa, a alternativa correta é a letra B, né, que é a tetraédrica que a gente viu aqui em cima, aqui embaixo. Portanto, a terceira questão, letra B. Vamos para a quarta. As propriedades específicas da água a tornaram uma substância química indesejável até a vida na Terra. Essas propriedades decorrem das características de sua molécula H2O, na qual os 2 átomos de hidrogênio estão unidos ao átomo de oxigênio por ligações. Letra A, falso. Iônica não é falso. Letra B, falso também, iônica. Covalente? Sim. Covalente sim, covalente sim. Então pode ser letra C, letra D e D. Resultando em um arranjo linear e apolar. Você é louco, a água é sempre polar e nem é linear, é angular. Corta C. Letra D, covalente, resultando em um arranjo angular, ótimo.
e apolar. A água não é apolar. A água tem um momento resultante. O momento resultante está para cá. Ó. O momento resultante é diferente de zero. Porque tem elétrons para cá, portanto o momento resultante seria para baixo, que é diferente de zero. Então ela é polar. A letra A diz covalente, resultando em um arranjo angular e polar. Perfeito. Quarta questão, letra E. Vamos para a quinta. SpaceX. As substâncias ozônio, O3, dióxido de carbono, CO2, dióxido de enxofre, SO2, água, H2O e cianeto de hidrogênio, CNH, são exemplos que representam moléculas triatômicas. Dentre elas, as quais apresentam geometria linear são apenas, quem é apenas linear vai apresentar linear? O CO2, por quê? Porque o CO2 vai ficar com duas duplas, vai ficar com essa ligação aqui, que é angular, tem 180 graus, ok. E a água não pode ser. Então tudo que tiver água aí você corta, porque a água sempre vai ser angular, não é linear. Então a letra B você corta, a letra C você corta, ok. Já eliminamos duas. Tem que ser o dióxido de carbono. O dióxido de carbono está na A e na D. Então a gente elimina E. Então só fica com A e D. Agora vamos analisar o cianeto de hidrogênio e o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, dióxido de enxofre, ele está falando a letra D fala dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre, ele está assim, Ele tem dois gigantes, ele tem dois níveis aqui, Ele tem esse nível aqui e esse daqui, Nível não, ele tem ainda dois orbitais, né? Isso aqui seriam dois orbitais da P. Então ele tem um orbital cheio aqui e outro orbital cheio aqui. Então isso aqui seria também angular. O dióxido de enxofre é angular, não é linear. Então a gente fica com o dióxido de carbono na letra A e o cianeto de hidrogênio. Por que o cianeto de hidrogênio é linear? Porque ele está assim, É uma tripla com nitrogênio e uma simples com o hidrogênio. Tripla com nitrogênio e uma simples com hidrogênio. Não tem nenhum elétron sobrando na sua camada de valência, portanto isso aqui vai ser 180 graus, que é linear. Isso aqui é linear, ok? Então ficamos com a alternativa correta para a quinta questão, a letra A. Vamos para a próxima. Assinale a opção que contém a geometria molecular correta das espécies. Deixa eu apagar isso aqui daqui. Das espécies OF2, SF2, BF3, NF3, CF4 e XeO4, todas no estado gasoso. Bom, OF2 vai ser angular, por quê? Porque o oxigênio vai ter uma nuvem eletrônica aqui, outra nuvem eletrônica aqui e vai estar se ligando com dois flúor. Então vai ser uma nuvem eletrônica aqui, outra aqui e outra aqui. Então esse ângulo aqui é angular, ok? Então a primeira só pode ser angular. Então corta a B, corta a D e corta a E. Então a gente só fica com a letra A e C. Vamos para a próxima, SF2. S também é a mesma coisa, Ele falou, a S está na família dos calcogênios, então só pode ser angular também. Letra C, então, vamos para a próxima, BF3. BF3 é trigonal plana, então a letra C ainda continua certa. A NF3 é piramidal. Por que piramidal? Porque o NF3, o nitrogênio, ele é da família 3A, 7A. O nitrogênio tem 7 elétrons. Não. O nitrogênio, ele faz 2, 4, 5, 6. Ele vai ter 2, 4, 5, 6, 7, 8. O nitrogênio, ele é 1s2, 2s2. Aqui é o boro, carbono e nitrogênio. 2p3. 2p3. Então ele tem 7, né? P3. Então, ele pode fazer 3 ligações e ainda vai ter 2 elétrons na sua camada de valência. Então, o nitrogênio ele é 1, 2, 3 e tem 2 elétrons aqui em cima. Quando ele faz a ligação com o flúor, né, que ele está falando, com o flúor,
ele vai fazer uma piramidal. Por quê? Porque ele ainda tem um par de elétrons, o que faz com que esse elétron exerça uma força sobre os fluidos e que faz com que seja piramidal. Portanto, tá certo a C ainda, é piramidal. O CF4, ele tem 5 elétrons, portanto ele é um tetaédrico, perfeito. Tem 5 elétrons, o CF4 seria a mesma coisa que o CH4. E o XeO4 é tetraédrico também, porque ele tem 5 átomos, 4 ligantes, ele também é tetraédrico. Então a alternativa correta para a sexta questão será a alternativa C. Vamos para a sétima. Os veículos automotivos que usam combustíveis fósseis são os principais responsáveis pela má qualidade do ar das grandes cidades e também contribuem para o aquecimento global. Além do gás carbônico, CO2, produzido na combustão, são formados óxidos nitrosos que participam das reações secundárias com o ar, formando o ozônio, que causa irritação no sistema respiratório, podendo levar a série de problemas de redução da capacidade pulmonar. A forma geométrica da molécula de gás carbônico e a polaridade da molécula de ozônio são respectivamente. O CO2 ele é linear e o ozônio ele é polar, então é linear polar. A alternativa correta é a letra C. Por quê? Porque o ozônio ele tem um momento resultante positivo, porque o ozônio, se eu não me engano, ele é assim, ó. Então ele tem um momento resultante diferente de zero, o que faz com que ele seja polar. Então a alternativa correta é a letra C. Para a sétima questão, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a próxima. Na coluna da esquerda estão relacionadas as moléculas e na coluna da direita a geometria molecular. Relacione cada molécula com a adequada geometria. Vamos lá. O NOCl, NOCl tem 2 ligantes. O oxigênio está no meio, ele vai ficar com os seus 2 par de elétrons. Não, ele vai fazer uma tripla com o nitrogênio e uma simples com o cloro. Então isso aqui é linear. Ele vai fazer uma tripla com o nitrogênio. Então isso aqui é linear. Ele vai ficar sem nenhum elétron na sua camada de valência, sem nenhum par de eletrônico. 2, 4, 6, 7, 8. Perfeito. Ele está fazendo essas ligações. Vamos para o NCl3. O NCl3 é piramidal, porque aqui seria a mesma coisa. O Ne, aqui ele ia fazer Cl, Cl e Cl ia ficar com um par de elétrons, portanto é piramidal. Então, onde está o piramidal? O piramidal está no último. Então, vamos fazer aqui, o último seria 4. O último é 4. 4. O angular pode ser, vamos ver o CS2. O carbono ligado a o C2. Então isso aqui vai ser uma dupla, né? O carbono ligado com dupla com duplo. Isso aqui vai ser linear. 180 graus. Quem é linear? Linear então seria o 3. Ele iria começar com 3. Ok? Vamos lá. Agora vamos para o carbono Cl4. O carbono Cl4 é tetraédrico. O carbono Cl4 é tetraédrico. Então, 4. Então fica 3... Não. Espera aí. O piramidal é o 2. Então aqui é 2, piramidal. E o CCl4 é tetraédrico. Então fica aqui, 4. Então é 3, 4. 3, 4. Agora vamos para o BF3. O BF3 é trigonal plana. Trigonal plana, então é o 5. Então, qual é a resposta? Tá 3, 4, 5 e o último é 2. Só pode ser a alternativa B. O angular vai ser o primeiro. Por quê? Porque aqui o oxigênio está com o cloro e está fazendo o nitrogênio e está fazendo somente 3 ligações. Então, o oxigênio ainda tem um par de elétrons sobrando. Então, aqui vai ser angular, que fica 1.
Então a alternativa correta para a oitava questão é a letra B. A letra B diz 3, 4, 5, 1, 2. Perfeito. Vamos para a próxima questão e última. O hexafluoreto de enxofre, ó, SF6, seria esse aqui, ó, já está aqui, ó, SF6 é um octaédrico. É um gás incolor, inodor, não inflável e inerte, utilizado como isolante em transformadores de alta tensão elétrica e equipamentos de distribuição de eletricidade. A respeito do hexafluoreto de enxofre, é correto afirmar que é uma substância apolar constituída de ligações covalentes polares. Por que ela é apolar? Porque aqui tem um momento resultante e aqui tem outro momento resultante, mas ele se anula. Então, para cima dá um momento resultante igual a zero. Aqui tem um momento resultante e aqui tem outro momento resultante. Então, eles se anulam também. E aqui também, ó, eles têm um modelo resultante, um momento resultante para cá. Também se anula. Então, o momento resultante dessa molécula é igual a zero, que faz com que ela seja apolar. Mas a ligação, ela é polar e covalente. Então, a alternativa correta é a letra A. É uma substância apolar constituída de ligações covalentes polares. Perfeito. 9, letra A. Vamos ver as outras. Apresenta geometria molecular bipirâmide trigonal. Não, ela é uma octaédrica, porque ela tem 7 ligantes. Bipirâmide trigonal é quando tem 6 átomos. Quando tem 6 átomos, portanto, 5 ligações. Apresenta átomos de flúor e de enxofre unidos entre si por meio de ligações iônicas? Lógico que não. São dois ametais, portanto, só pode ser ligações covalentes. Letra D. Tem geometria molecular idêntica à da amônia. Amônia ela é piramidal. E momento dipolar diferente de zero. Não, o momento polar dela é igual a zero. Então, é uma substância simples? Não, é uma substância composta, porque tem 2 tipos de átomos, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Até a próxima aula. E se ficou com alguma dúvida, deixe um comentário que eu tento responder. Tchau, tchau!